Então, crianças, na última parte da nossa aula, o que é que nós vamos fazer? Compondo e decompondo números. Então, lembram-se dessas palavras que já nos são familiares? Compor, montar. Decompor, desmontar, desmanchar, tá bom? Então, aqui a primeira proposta, ó, pula em linha, tá? A primeira proposta, nós vamos compor o número, montar. Como que está esse número? Ele é formado por três centenas e uma unidade. Então, crianças, quando a gente fala em centenas, 3 centenas e uma unidade. Então, esse número, ele vai ser da família dos centos, certo? E todos que pertencem à família dos centos só tem 3 algarismos, tá? Como que a Pro sabe disso? Por causa das centenas. Ó, todas as centenas são formadas somente por 3 algarismos. Estão vendo? Então, todos que são pertencentes aos centos também só terão 3 algarismos. E ali disse que o número tem 3 centenas, já começa pelas centenas. Então, ele só vai poder ter 3 algarismos. Então, vamos lá compor o número. 3 centenas. Então, ó, 3 centenas. Para quem não quiser se perder, pode colocar lá o Czinho da centena, certo? 3 centenas e uma unidade. Então, vejam só, a unidade não é a última, a última casinha da esquerda para a direita, ela é a última. Da direita para a esquerda, ela é a primeira. Mas vejam que eu comecei a montar da direita para a esquerda, conforme veio a comanda aqui. Então, eu faço centena, quem teria que vir depois? A dezena. Mas o número tem dezena? Falou que ele tem dezena? 3 centenas e uma unidade. Pulou a dezena. Então, quer dizer que não tem nada na dezena. E como que a gente marca o nada na matemática? Com o zero. Ó, não tem nada na dezena, tá? E uma unidade. Olha lá. E uma unidade. Então, que número que é esse? Como a gente lê? 300, olha lá, 3 centenas, 300, né? São 3 centenas, 3 cem, 100, 200, 300. 301. Então, você pula a dezena porque não tem nada aqui. Então, você não tem nada para ler. Então, você lê 301, tá bom? Bom, esse a gente montou, certo? Nós fizemos a composição. Agora, esse aqui nós vamos decompor, nós vamos desmanchá-lo. Então, crianças, sempre coloquem, né? Quem não tiver tão seguro ainda, coloque as letrinhas aqui no alto, que elas ajudam a gente saber a que ordem, né, o algarismo pertence, o valor dele. Então, ó, o 6, ó, agora eu vou da esquerda para a direita. Poderia ser da direita para a esquerda? Poderia, mas eu vou começar da direita para a esquerda. Olha lá, ó, unidade, dezena, centena e quem é esse? Unidade de milhar. Por isso que eu coloquei o U e o M, tá bom? Unidade de milhar. Então, para me ajudar aqui, eu vou pegar as minhas fichas. Lembra das fichas sobrepostas, das fichas laranjadas? Deixa eu montar aqui. Agora é a vez das dezenas. Elas vão nos ajudar a desmontar o número, a decompor. Deu 70. 70 tá aqui. 70. Agora eu vou nas unidades. Aqui.
Ó, então, com as fichas sobrepostas, que a gente coloca uma fichinha em cima da outra, o número 1876, ele fica assim. Estão vendo? Ó, ele fica assim, 1876. Então, agora eu vou, ó, da unidade para frente aqui, né? Do lado direito para o esquerdo. Então, quem tá aqui? Ó, 6 o quê? 6 unidades. Então, o número 1876, ele tem 6 unidades, estão vendo? Ele é composto por 6 unidades. Aí, eu consigo tirar aqui o 70, ó, 70. Então, o 70, ele é 7 dezenas, não é isso? Então, ele é composto pelos 70, ele é composto pelo 800 e ele é composto pelo 1000. Aí, ó, fiz a decomposição dele. Deixa eu deixar aqui, ó, para vocês olharem melhor, né? Isso. Então, quem compõe o número 1876? 6 unidades, o 6, né? O 70, o 800 e o 1000. Então, são esses números aqui, né? Que juntos formam 1876, tá bem? Ó, podem anotar, tá? Aqui no caderno, deixa eu colocar para vocês. Aqui vai ficar mais fácil. Tá, então quem forma o 1876? Então, ele é formado pelo 1000 ou 1000 mais 800 mais os 70 mais 6, certo? Aqui, ó, as letrinhas que eu coloquei aqui em cima, tá? Ó, o U de 6, ó, 6 unidades. A quem vai em cima do 7? O D, 7 dezenas. O que são 7 dezenas? É o 70, porque são 7 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aí depois, o 1876 tem 8 centenas, ó. Olha lá o Czinho em cima do 8. 8 centenas. E o que são 8 centenas? O 800, que é como se fosse 8, 100. E, por último aqui, né, da direita para a esquerda, eu tenho uma unidade de milhar nesse número. Quem é a unidade de milhar? Olha lá, ó, uma unidade de milhar. Então, é o 1000 que representou 1000, certo? Então, a gente decompôs esse número. E aqui tem mais um para a gente montar agora, ó. Eu vou usar as fichas agora para montar, tá bom? O número que a gente precisa montar, deixa eu deixar assim. Não tem problema, por aqui. Isso. O número que a gente precisa montar agora é uma unidade de milhar. Então, quem que é a unidade de milhar? É o 1000. Então, vou pegar, ó, 1000. Depois, 2 dezenas. 2 dezenas não é o 20? Então, vou pegar lá. Vou deixar aqui o 20 separado e 5 unidades. 5 unidades é o número 5. Então, eu vou achar o 5. 5, vou pôr aqui. Tá, e como que vai ficar esse número então, Pro? Ó, o 1000, o 20 e o 5. Então, percebam, ó, uma unidade de milhar, 2 dezenas e 5 unidades. Então, ó, esse aqui só tem 2 quadradinhos, não é? Então, eu vou pôr aonde esses 2 quadradinhos? Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui, como é que fica, hein? Aqui não parece 200?
mas falou 2 dezenas, não é o 20? 20, ó. E se eu pôr aqui? Agora aqui aparece 20. Estão vendo? 5 unidades. Então, o número termina com 5. Então, esse 5 tem que estar no final lá, unidades, né? Olha lá. Unidades. Então, formei o número. E como é que a gente lê? Quantas unidades de milhar, eu tenho nesse número? Uma. Então, é 1.000 ou 1.000. 1.000, tenho centena? Não, então você pula a leitura. 1.025. 1.025. Quantos algarismos tem esse número? 1, 2, 3, 4. Então, é mais uma pista, mais um indício que ele é da família dos milhares, né? Das unidades de milhar. Então, muito bem, tá? Aí você vai anotar lá. Qual é o número que é composto por uma unidade de milhar, vírgula, 2 dezenas e 5 unidades? Então, é o 1.000 ou 1.025. Certo? Muito bem. E, por fim, como é que a gente lê, ó? Como se lê? Como se lê esse número aqui, ó? Que está aqui. Como que vocês leriam esse número? 1243? Será? É o 1243? É assim que a gente lê 1243? Como que eu leio 12? O 12, ó, se fosse assim, né? O 12 sozinho, 12, tracinho, 43. Aí eu poderia ler, né? 1243, mas eles estão todos juntinhos. Esses algarismos formam um número só e não dois. 12, 43, né? Eles não estão separados, é um só. Então, como que a gente lê? 124, 3. Também 124, 3. Porque 124 é da família dos centos, né? Então, só poderia ter 3 algarismos, mas aqui ele tem 4. Então, ele é da família dos milhares, das unidades de milhar. Lembram-se? Então, uma pista, uma dica, melhor dizendo, é a gente começar, você contar, né? Da direita para a esquerda. Então, você conta, ó, 1, 2, 3. Então, até aqui é centena. Tem centos. E mais um aqui, unidade de milhar. Então, você sabe que aqui já é 1.000. Aí, você começa a leitura. 1.243. Ou, se não, até você ficar craque, se você ainda não decorou as letrinhas que vão em cima, marcando o valor posicional deles, então você vai anotando, ó. Bom, antes de fazer a leitura, você faz assim: U, D, C, U, M. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, vem lá da direita para a esquerda. Quando você coloca as letrinhas, te ajuda mais na leitura. Ah, então aqui já tem uma unidade de milhar, então eu vou ler 1.000. 1.000, é o 200, ó, é 2 centenas, então é 1.243, tá bom? E para finalizar a nossa aula, deu para focou certinho, né? Para finalizar a nossa aula, perdão, a tarefa, tá? Que está lá no nosso material, no EMAI, para vocês treinarem mais um pouco essa ordenação dos números. Ó, vou marcar aqui, ó, tarefa. Tá? Então, vocês vão treinar a ordenação numérica, observando os critérios de quantidade de algarismos. Se não der esse critério, vai pelo número da frente, porque é ele que manda. Se o da frente todos forem iguais, vai para o número do meio. Se o meio for todo mundo igual, vai para o final, tá bom?
Lembrando que que ordem crescente é do menor para o maior. E a decrescente, ao contrário, é o maior de todos para o menor, tá? Então, aqui lá na página 56 do nosso material é que está a tarefa, tá? Tem lá a ordenação numérica que vocês vão fazer. E o último, prestem atenção. O último, você deve escolher 10 números do quadro e escrevê-los em ordem crescente. Pro, mas que quadro se aqui não tem quadro? Aí você vai lá na página 51 que nós trabalhamos. Quer ver, ó? Lá, ó. Lá na página 51 da tabela da soma, da adição, ó, tá preenchidinho. Você vai escolher 10 números daqui. Qualquer um. Você vai escolher 10 e vai colocá-los em ordem crescente, do menor para o maior, tá bom? Então, esse quadro que está falando aqui é da página, ó, quem quiser anotar, ó, vou até anotar no meu, é da página 51, tá? Para não ficar depois perdido. Ai, que quadro que é que tá falando lá na tarefa? É esse. Você vai usar esse quadro para fazer a questão 2, tá bom? E postem lá para a professora. Crianças, então, um ótimo final de semana.